Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para gravar um vídeo, uma vídeo-resenha na realidade, minhas impressões de leitura a respeito do livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, pela editora 34. E este livro foi o livro escolhido para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas, organizado pela Denise Mercedes e pela Luciana. E é isso, então vamos falar a respeito do livro. Trata-se de uma novela que eu nunca tinha lido antes, uma novela, né? É a primeira vez que eu leio. A novela geralmente ela trata de um tema só, e o tema recorrente nesse livro aqui é a morte. Apesar de haver outras coisas importantes na história, a morte tem o seu papel de destaque na história. Existe muito crítica social também nesse livro, que cabe a nós até o dia de hoje, tá legal? Então o livro começa falando da morte do Ivan Ilitch propriamente dita. Quem anuncia a morte do Ivan Ilitch é o amigo dele mais próximo, o amigo mais querido dele, Piotr Ivanovich. E o Piotr Ivanovich anuncia a morte no fórum para os colegas de trabalho, e assim que essa notícia corre no fórum, eles ficam doidos para saber quem vai substituir o cargo do Ivan Ilitch e não se preocupam tanto com a morte do colega em si. E daí o Piotr Ivanovich depois ele vai para o velório do Ivan Ilitch, ele se encontra com a esposa Praskovia, com a esposa do Ivan Ilitch, e daí eles trocam algumas confidências, e daí ele vai embora e vai jogar cartas, né? E a Praskovia estava interessada em saber o quanto que ela ia ganhar de pensão, já que ela não ia ter mais o dinheiro do marido, né? Então ela queria saber quanto que ela vai ter de pensão por conta da morte do marido. Daí o que acontece? O livro começa a falar, depois que ele anuncia a morte do Ivan Ilitch, ele começa a falar de como o Ivan Ilitch chegou ao cargo de promotor de justiça, né? É o último cargo que ele aspirou na vida dele, assim, que ele chegou na vida dele. Então começa falando um pouco do pai dele, da relação dele com os irmãos e da faculdade de Direito que ele cursou. E nessa faculdade de Direito ele já começou a pegar gosto pela alta sociedade e pelos maneirismos e pela etiqueta toda. Então o Ivan Ilitch se torna uma pessoa requintada já na faculdade. Saindo da faculdade, Ivan Ilitch tem o seu primeiro emprego arrumado pelo seu pai, que era um funcionário público cuja função, segundo o livro, era inútil, poderia ser dito como um cabide de emprego, que era muito comum na Rússia czarista e deve ser comum até o dia de hoje, como é aqui no Brasil, de certa forma. Não todos os servidores públicos, logicamente, mas assim, nem de maneira geral eu posso dizer isso, seria até uma falta de respeito com o funcionário público, mas existe realmente os cabides de emprego e aqui o livro trata disso também. Daí o Ivan Ilitch ele trabalha como funcionário destacado para encargos especiais. Ele trabalha alguns anos nessa função, daí depois ele é promovido a juiz de instrução, onde ele começa a ganhar mais dinheiro e ele conhece a sua esposa, né, a sua futura esposa, a Praskovia, né? E o que acontece? Ivan ele não se casa por amor, já Praskovia se casa por amor. E o casamento ia bem durante os primeiros meses, né? Ou durante os primeiros anos, eu não sei exatamente, até a gravidez de Praskovia. Praskovia, depois que ficou grávida, ela começa a ficar irritadiça e começa a brigar com Ivan Ilitch por qualquer coisinha. Ela se torna uma pessoa chata, que pega no pé dele por qualquer coisa. E o Ivan Ilitch ele tem por lema, até escrevi aqui, viver de maneira leve, agradável e decentemente, custe o que custar. Então o lema dele era esse, era ser um bom vivant. Ele não queria saber de nada que atrapalhasse a vida dele pessoal, os prazeres pessoais da vida dele. Então quando a mulher começou a agir de forma estranha com ele, de forma ríspida, ele passou a ignorar a mulher, e isso foi acontecendo no decorrer de sua vida, né? Então ele se refugiava no trabalho, em que ele tinha os amigos, ele se refugiava no jogo de cartas. Então, tanto que tem uma hora aqui no livro que o Ivan
que o narrador ele cita que o Ivan Ilitch, as alegrias dele são o serviço, né, o trabalho, que seriam alegrias do amor próprio do Ivan. Daí cita as alegrias da vaidade que ele sentia em sociedade, ou seja, a vaidade trazia alegria para ele, mas a maior de todas as alegrias é a alegria de jogar, o whist, né? É um jogo de cartas. Isso é importante eu estar falando porque o Ivan Ilitch, ele começa a ficar doente, né? Depois ele consegue um outro cargo, acho que o de promotor mesmo, eu não sei exatamente onde está aqui no meu texto. Daí o que acontece? O Ivan Ilitch ele vai para São Petersburgo e ele consegue um emprego lá maravilhoso, e ele consegue um apartamento perfeito para se morar. E daí ele se muda com a família toda para lá e ele fica muito orgulhoso do apartamento que ele conseguiu e do posto que ele alcançou. Daí, chegando lá, eles começam a ter novos amigos, a viver uma vida farta em sociedade, cheia de requintes. Ele não é uma pessoa rica, mas ele se vê como uma pessoa rica e se porta como uma pessoa rica, como os pequenos burgueses fazem, né? Que querem se parecer com os grandes burgueses, é mais ou menos isso. E o que acontece? De uma hora para outra, o Ivan Ilitch ele começa a sentir uma dor do lado esquerdo do estômago. E essa dor eu acho que foi causada inicialmente por uma queda que ele teve instalando uma cortina, ou ajudando o forrador de cortinas a instalar a cortina. E ele caiu, levou um tombo e machucou o lado do corpo. E a partir de então essa dor ela começou a ir e voltar, e ele também começou a sentir um gosto esquisito na boca. E a partir daí começa então a história e começa o drama pessoal do Ivan Ilitch. O que acontece? Lembra que eu falei anteriormente que o lema dele é viver de maneira leve, agradável e decentemente? Pois então, essa doença chega, né? Ele não sabe o que é, nem os médicos sabem o que é, e essa doença chega e começa a importuná-lo. Ou seja, acaba com a leveza e a decência da vida dele. E ele começa a ficar irritado, e começa a ficar irritado com a família, com os filhos, com a esposa, e no trabalho também. Eu acho que acaba refletindo esse mau humor dele em todos os lugares. Daí ele vai nos médicos e os médicos examinam ele, e ele não, nenhum médico fala nada com nada. Ele quer saber se essa doença representa perigo para a vida dele. E os médicos não respondem a esta pergunta, né? E ele começa a se sentir, ele, uma pessoa que está sempre mandando nos outros como juiz, sentenças que ele dá, né, no fórum de culpado ou inocente, aquela coisa toda. Ele tem esse poder todo, de repente ele se vê na mão de um médico e ele acaba se tornando réu na mão dos médicos. E ele fica mais puto da vida ainda com relação a isso. Então ele acaba indo a vários médicos e ninguém fala nada com nada, fala que pode ser algum problema ou no rim ou no seco, e não passa disso. E ele começa a tomar remédio, daí depois ele para de tomar remédio, não toma na hora certa, vai jogar, e a mulher dele fica doida, falando que ele não respeita as prescrições médicas e por aí vai. E depois de doente, então, as questões de saúde e doenças tornaram-se os principais interesses de Ivan Ilitch, né? Pode-se dizer que ele se tornou extremamente obcecado e deprimido com a doença. Ele tentava ser otimista, mas qualquer insucesso o levava à depressão. Então ele ficava tentando driblar a doença, tentando driblar a dor que era muito forte, que ele sentia do lado esquerdo, né, no corpo. E ele não conseguia, às vezes um insucesso, alguma coisinha que o desagradasse, levava ele a, a sofrer de mais dor física, né? Mas o tema principal aqui não é a dor física, é a dor moral. O Ivan Ilitch ele passa a ficar muito angustiado, porque por muitas e muitas coisas, porque ele acha que, primeiro, a família não dá bola para ele, para o que está acontecendo. Afinal, foi uma mudança radical que aconteceu na vida dele. O Ivan ele tinha uma vida perfeita, uma vida de sonhos. E, de repente, essa doença veio para acabar com a leveza e com a delicadeza da vida dele, com a decência dele, né? E conforme a doença vai avançando, ele percebe que a família não dá ouvidos a ele. E ele também se sente constrangido em se abrir com a família, né? É uma situação muito delicada e ele acaba sofrendo sozinho,
né, no seu canto. E deixa eu ver, tanto que escrevi até aqui, todos que cercavam Ivan não compreendiam a gravidade de sua doença ou não queriam compreender. Daí, num dado momento, Ivan percebe que não se trata da doença, mas sim da morte. Que o que está angustiando ele de fato é a morte. Ele passa a perceber que ele não está só doente, ele está prestes a morrer. E aí é que o bicho pega, porque aí vem o medo da morte, e é esse o tema do livro. O medo da morte. O que vem depois? Vem alguma coisa ou vem o nada? Eu desaparecerei para sempre. Então essa é a questão. Ele se exaspera com o que o aguarda no fim de tudo, né? Então, daí a impotência perante essa morte, que ele acha que ele está prestes a morrer, e a família faz de conta que isso não está acontecendo nada, né? Ele acha que a impotência o sufoca, né? Ele não tem com quem falar por temer não ser compreendido, e isso angustia. Tá? Então o medo da morte o persegue e ele tenta afastar os pensamentos da morte com outros pensamentos, mas ele não consegue. Ivan acha que o trabalho pode fazê-lo esquecer da morte, mas ele não consegue esquecer da morte com o trabalho também. Então a morte ela se personifica diante de Ivan em todo lugar e a todo instante. Ivan observa a morte, não importa o que ele faça para fazê-la sumir. É como se ele visse a morte de frente, como se a morte o espreitasse em cada lugar que ele fosse. Daí a única pessoa que realmente se importa com o Ivan é o ajudante de copeiro Gerasim. O que acontece? O Ivan Ilitch encontra nele a única pessoa com quem conversar, que o escuta e o ajuda com as inconveniências da doença. Ele segura os pés do Ivan, coloca os pés dele no ombro, para ele ficar com as pernas levantadas, e às vezes o moleque ele dorme assim, sentado com o Ivan com as pernas em cima dele, e é o único que se presta a esse tipo de serviço, de fazer as vontades do Ivan, que é uma pessoa que está realmente doente, e é uma pessoa que está realmente necessitada de carinho, carente, quer atenção, mas ele não sabe expor isso para a família. Né? E a família finge que nada está acontecendo, acha que é uma doença passageira. Então, um acaba gerando um problema maior do que o outro, porque se o Ivan ele tem medo de ser assim, de não ser compreendido, ele tem medo de abrir o coração dele e a mulher dele zombar dele, achar que o que ele está falando é exagero. E por outro lado, dá a impressão que a mulher quer se aproximar dele, mas não consegue porque sempre que ela chega, ele fica com uma carranca feia para cima dela. E para a filha também. Então, o Ivan acaba espantando a família com o jeito dele. Né? E ele sente ódio da esposa, chega a sentir muito ódio da esposa enquanto doente. Então, daí depois de saber que estava prestes a morrer, por intuição própria, o que mais fazia Ivan sofrer era a mentira. Todos mentiam a respeito do estado de saúde de Ivan. Todos mentiam. Ninguém queria saber assim o que estava acontecendo de fato com Ivan Ilitch. Ou, como é que eu poderia dizer? Ninguém queria encarar a morte. Ninguém está preparado para encarar a morte de frente. Essa é a questão. Então a mulher finge que não está acontecendo nada de tão grave para justamente mentir para ela mesma que a morte não está ali ao lado dela. E o Ivan faz a mesma coisa. Ele tenta fazer a mesma coisa. Ele odeia essa mentira, né? Que é tanto vindo da parte dos familiares dele, quanto vindo dele próprio. Então, o Ivan ele se sente desolado, angustiado, carente. A dor moral, que é todas essas coisas, desolação, angústia, carência, é mais arrebatadora que a dor física. A solidão, o desamparo, o desamor. Aquela velha história, quando você está com saúde e dinheiro, todos te amam. Quando um desses atributos cessam, a sociedade e por vezes a família lhe viram as costas. Isso é muito real e acontece com todo mundo, de certa forma. Ou não, né? Poucos são, acho que poucas são as pessoas que têm uma família
decente, 100% humanizada, que, sabe, eu acho que hoje em dia, até hoje em dia, você ficou doente, você já é visto como um inválido, entendeu? Você não é visto mais como uma pessoa útil, né? Tanto que tem muito velhinho aí que se sente desamparado, vai cair até em asilo por conta dessas coisas todas. Então, para terminar, Ivan percebe que só na infância ele era realmente feliz. Daí ele começa, conforme ele vai ficando muito doente e percebe que a morte realmente está chegando, ele começa a ter pensamentos da infância, memórias da juventude, e ele percebe que só na infância ele foi realmente feliz. Na faculdade ele também foi, mas não tanto. Ivan percebe dias antes de morrer que ele não viveu decentemente como sempre acreditava. Ele percebe que a vida dele fora tão fútil e mesquinha como a das outras pessoas, que ele passou a odiar. Lembra que eu falei que ele só se importava com a alta sociedade, que ele só se importava com o jogo, que ele só se importava com o trabalho, que ele só se importava com as alegrias dele, de todas as alegrias dele, ele não colocou uma vez a família em primeiro lugar, e nem em segundo e nem em terceiro. Então a família para ele não era importante. O que era importante para ele era o prazer dele. Então ele viu que ele não viveu decentemente, que isso daí também foi uma mentira. Ele não viveu decentemente. Isso daí foi como um tapa na cara dele, falar, pô, eu vivi uma mentira, entendeu? Eu não vivi com a minha família, isso não está escrito no livro, mas é o que eu estou deduzindo. Eu não vivi bem com a minha família, eu não amei a minha esposa, eu não amei a minha filha, e ele se depara com isso. Daí, momentos antes de morrer, Ivan Ilitch se acalma e se resigna. Sente compaixão pelo filho e pela mulher em seu leito de morte, vendo-os sofrer. E ele passa a compreender os sofrimentos dos outros, pois se reconhece igual a todos. Então, faltando 2 horas antes de Ivan morrer, a luz chega até ele e abre a mente dele, e ele passa a enxergar a família e a todos como iguais, como tão sofredores quanto ele. Ele passa a parar de se fazer de vítima. Então parece que Ivan se resigna e a morte então desaparece. A dor parece que também diminui e ele falece. E é essa a resenha. Eu achei muito interessante que foi graças à doença que o Ivan Ilitch conseguiu reconhecer que ele não viveu uma vida decente, né, como ele achava, né? Para ele, vida decente é vida de alta sociedade, é vida de aparências, e isso daí não é uma vida decente. E ele acabou reconhecendo isso, de certa forma, né? Eu achei bem legal, gostei do livro. Eu li o livro 2 vezes, a primeira eu não fiz anotações, a segunda eu fiz anotações, e eu gostei muito da segunda, da releitura. Da primeira vez eu não gostei tanto, para mim era uma nota de 3 a 4 estrelas. Agora, lendo essa última vez, é 5 estrelinhas esse livro. Valeu a pena reler, porque eu acho que eu consegui pegar algumas coisas que, se eu não tivesse relido o livro, eu não teria pego. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter alcançado o objetivo do fórum, que é a gente chegar no cerne da questão da história. E é isso. O vídeo ficou longo, desculpe, mas eu tive que falar tudo isso para poder explicar as minhas razões, os meus motivos com relação à história. Tá legal? Então, um grande abraço a todos e até uma próxima resenha.